Olá, este é o Tricotando, eu sou o Wilton Vital e no programa de hoje... esse é o Beethoven, né? Vai pra lá, vai. E no programa de hoje eu vou conversar com Marcelo Roldan, que é do Cismar. Marcelo, obrigado por ter aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço o convite, já vinha também paquerando, vim aqui faz tempo, né? Não é a primeira vez. Demorou um pouquinho, mas eu tô aqui. Desculpa, é que acontece que as pessoas elas vêm e falam assim, então, você tem um programa, né? Legal. Sabe, eu sou artista. Ah, tá bom. Ou, Cismar é legal, né? Acho que dá uma pauta. Eu não pego essas coisas. Não, eu fui na veia. Chegou um dia e falou assim, Wilton, vamos falar. Quando você vai me chamar pro Tricotando? Eu falei, agora eu lembrei. Eu falei, quando a gente for gravar a nova temporada, eu te chamo. Isso, você falou, acho que foi na frente da câmera que a gente conversou, inclusive. Tá aí. Foi lá. Bom, eu te trouxe você, eu sei que tem um monte de assuntos. Tem banda, né? Tem banda. Tem banda. Tem filiação partidária. Tem filiação partidária. E militância pública, né? Pra ficar claro, filiação partidária 90% da Jaguara tem. Verifica, às vezes você tem e tá nem sabendo. Eu já ouvi falar de alguns e casos. descobri que meu pai e a minha mãe eram filiados ao PP. Olha aí. Infelizmente ambos morreram, então não sei como, que circunstâncias. Admiração ao Paulo Maluf, deve ser. Com certeza, minha mãe adorava o Maluf. Sem dúvida. Então tá aí, você achou já. Bom, e eu trouxe você pra gente falar sobre o Cismar, certo. Que é sindicato... Dos servidores municipais de Araraquara e região. Tá, e região, o que é isso? Região Américo Brasiliense, Boa Esperança do Sul, Gavião Peixoto, Motuca, Nova Europa, Ribeirão Bonito, Santa Lúcia e Trabiju. São 9 cidades contando Araraquara. Jesus. 12.500 trabalhadores, mais ou menos, nessa base. Muito trabalho. Muito trabalho. Meu Deus do céu. Quanto tempo você está no sindicato? Eu entrei em 2012. Eu entrei logo após a minha demissão na prefeitura, pelo caso da perseguição lá do governo Barbieri e tal. Entrei, cumpri meu mandato ainda demitido. Passei num outro concurso em primeiro e aí voltei, disputei uma nova eleição sindical. Estou no meu segundo mandato agora. Resume pra gente qual foi essa polêmica, porque às vezes o nosso público não conhece. Assim, eu entrei na prefeitura em 2002, né? Sempre procurei fazer um trabalho bastante rigoroso. Eu entrei na vigilância sanitária logo de cara, como fiscal. A gente era agente sanitário, mas fazia o papel do fiscal, fiscalizando padarias, açougues, restaurantes. Então é um trabalho complicado, lida com interesses de gente poderosa, né? Muita gente tem estabelecimento do jeito que acha que é para ter. E nem sempre isso atende aos critérios de higiene e tudo aquilo que a Anvisa preconiza para um estabelecimento comercial que mexe com alimento. Sempre fiz um trabalho bastante rigoroso. Quando o Barbieri assumiu, eu comecei a trabalhar junto com o pessoal que faz um trabalho de controle de fauna sinantrópica, que são cobras, escorpiões, aranhas. Você tirava foto das coisas. O blog, na verdade, eu criei o blog quando abriram um processo visando minha demissão. Não um processo político, cheio de falhas e tal, e que passou. Continua o ponto. Você trabalhava tem um contato com a galera que trabalhava fauna sinantrópica. É um nome não tão comum. Sinantropia é a relação que existe entre o ser humano e animais, geralmente silvestres ou exóticos, mas que podem implicar em problemas de doenças ou acidentes. Então, esse é o que a gente chama de fauna sinantrópica. São animais de interesse médico, vamos dizer assim, facilitar. Escorpião, aranha, cobra, rato, morcegos, animais que podem passar uma doença ou que podem causar um acidente grave com o ser humano. Trabalhava com isso, adorava. Né? Ainda tenho uma certa predileção por isso, assim, acho legal. Tá bom, você gosta de mexer em bicho? Muita gente falava, mas é perigoso, cara, você entra em lugares que tem cobra, que tem escorpião e tal. Eu sempre tive como resposta para isso que é muito mais difícil e perigoso lidar com o ser humano. Esses bichos todos outros aí, a gente consegue entender o jeito de vida deles e a gente consegue lidar com uma forma tranquila até com esses bichos. Certo. Antes, gente, de eu seguir, eu fiquei com uma curiosidade enorme, eu tenho que perguntar. Qual foi a situação mais surreal envolvendo o bicho que você já vivenciou? Tipo, mais absurdo, quantidade de bicho, ou bicho em lugares estranhos, ou mais perigoso? Eu adoro saber. Olha, eu acho que eu tenho 2 situações engraçadas, assim, e tristes ao mesmo tempo. Uma, eu estava fazendo uma fiscalização no centro da cidade, um outro fiscal estava em outro local fazendo fiscalização, e ele ligou no meu telefone e falou, cara, você não pode vir aqui me ajudar? Eu estou com um problema aqui, eu não estou dando conta. Né? Aí eu terminei a minha fiscalização, fui para o estabelecimento que ele estava.
Aí chegou lá, eu já sentia cheiro de urina, de rato da porta do estabelecimento, né, no centro da cidade. E aí ele tava já discutindo lá com o proprietário não, porque não pode interditar, porque não sei o que, parará. E aí eu peguei... Porque o rato é cliente nosso. Era morador, né? Aí eu me aproximei da conversa, peguei uma assadeira que estava numa prateleira ao lado, assim, da área de atendimento. Peguei a assadeira, olhei, estava cheia de fezes de rato a assadeira, mas cheia mesmo. Peguei e virei, assim, no corredor do estabelecimento, falei, olha, cheio de bosta de rato, né? Nisso, um cara que estava comendo uma coxinha no balcão, olhou pro proprietário e falou assim, você pega mais uma para mim, por favor, aí? Então, para mim, isso foi uma das coisas estranhas que eu vivi fazendo fiscalização, né? O cara viu a situação na cara dele, a gente não teve nem... Deu fome! E ele pediu outro salgado, foi estranho. E uma vez um cara ligou na vigilância que estava com um rato na casa dele, no banheiro. E que a gente tinha urgência, a gente tinha um rato grande e tal, né? Então a gente, quando tinha um animal vivo dentro da casa de uma pessoa, a gente sempre priorizava esse atendimento por causa do pavor que isso causa nas pessoas, né? Imagina você saber que tem uma ratazana enorme no ambiente que você está. O pessoal se preocupa. A gente foi. Chegou lá, era um cara, morava sozinho, e aí a gente escutava um gato miando, mas miando desesperado, né? E a gente, o que aconteceu? Ele falou, não, a hora que eu vi o rato no banheiro, eu peguei meu gato e joguei lá dentro para enfrentar o rato. Quando nós abrimos a porta do banheiro, cara, o gato tava no canto do banheiro. Sabe quando o gato faz aquela vírgula assim, que ele se entorta todo, fica todo estufado, com pelo em pé e tal? Ele com o olho desse tamanho no cantinho do banheiro e a ratazana andando para um lado e pro outro. Assim, uma ratazana bem grande. Né? Tamanho do gato. O gato tava apavorado, cara. Deu mais trabalho tirar o gato do banheiro do que pegar o rato que o cara chamou a gente lá pra retirar da casa dele. Nossa. Foram duas situações que, envolvendo bicho, foram essas, assim, que eu vivi, que eu me lembro mais diferentes. É divertido, por isso você gosta. Olha as coisas que tem que ver. Não. Concluindo rapidinho antes da gente ir pro intervalo, como que... E aí, beleza, o que te fez ser demitido? Olha, eles abriram um processo administrativo porque eu teria tido uma atitude escandalosa no local de trabalho, que é o falar alto. Rato, falar na verdade, assim, o coordenador da vigilância pouco aparecia para trabalhar, isso vinha incomodando a mim e várias pessoas lá no setor, né, os servidores concursados estavam incomodados com isso. E a gente estava precisando de liberação de veículo, liberação de hora extra, uma série de coisas, equipamentos e tal, e nunca estava lá o coordenador para assinar. Um dia eu fui até a gerente, pessoa da minha confiança, servidora de carreira, mas nomeada, e desabafei com ela, lógico. Usei as palavras talvez não mais apropriadas, mas foi um desabafo, e eu estava bravo mesmo com aquela situação, o cara recebendo e não trabalhando. Eles, um mês depois, durante uma greve da prefeitura, abriram um processo administrativo, alegando que eu teria ameaçado o coordenador e xingado o coordenador, como se ele estivesse lá no lugar que ele nem estava, que ele não ia. E abriram esse processo e conduziram dessa forma, e conduziram para a demissão, porque quem manda no processo administrativo na prefeitura acaba sendo o prefeito, conduziram para a minha demissão e fizeram toda uma articulação política e eu não sei o que mais aconteceu nos bastidores para me manter fora da prefeitura. Tanto que eu tive que prestar outro concurso, e mesmo passando no concurso, eu tive que entrar na justiça para garantir minha vaga lá. Então, pode-se dizer que existe um amor oculto assim, entre eu e o ex-prefeito. Eu lembro, na Câmara Municipal, ele lá no plenário, falando no microfone, e ele gritando, você vai demitido, você tá errado, você chamava de covarde. Você é covarde. E foi, viu? No momento que eles me demitiram, 10 anos de prefeitura, não tinha nada que me desabonasse na minha ficha, né? Então foi bastante triste, assim. E, de fato, eu trago prejuízo para a minha vida pessoal dessa demissão. Eu ganho hoje algo em torno de R$ 1.000, R$ 1.500 a menos do que eu deveria ganhar na prefeitura se eu estivesse na função minha de origem, que era fiscal. Eu já tinha passado por avaliação de desempenho, tinha sido promovido, quer dizer, perdi financeiramente bastante. Mas ganhei como pessoa. O fato de me fazer enfrentar essa situação me fez crescer muito também. Eu me sinto mais forte hoje do que eu era quando isso aconteceu, né, em 2012, 2011. Tá certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta para saber um pouquinho mais da trajetória do Marcelo Roldan e do Cismar, tá bom? Quando você procura aquela calça jeans, o que te atrai? Qualidade? Variedade? Um ótimo preço? Então é a 100% Jeans. São mais de 20 lojas espalhadas pelo Brasil. E Araraquara e Matão têm as suas unidades. Jeans a preço único, tamanhos especiais, mais de 20 modelos por numeração, jeans coloridas, pretas ou brancas. E tem mais camisas exclusivas a preço único. Se você quer jeans de qualidade, vem para 100% Jeans, porque jeans nunca é demais. Vamos viajar um pouco? Compras, praias, feiras, eventos, passagens aéreas, pacotes internacionais, cruzeiros, tanto faz. O destino certo é a Adilson Turismo.
Você que está com pontos na carteira, não se apavore. Procure o CFC Educar. Você faz o seu curso de reciclagem na comodidade do celular e com método de ensino à distância. E se você quer agilizar o seu processo de habilitação, faça também as suas aulas do simulador de direção com o CFC Educar. Tradicional, competente e moderno. É o Centro de Formação de Condutores Teórico que você merece. Atenção, fãs da Douradinha original. As coxinhas douradas da Merceria Freitas de Bueno de Andrada finalmente chegou em Araraquara, no meio da Rua 2. Agora você pode saborear a tradicional, a de catupiry, carne seca, feijoada, de Nutella e de todos os outros sabores mais pertinho da sua casa. São as coxinhas douradas, inigualável, autêntica e original. Você busca uma vaga em uma boa universidade? Muitos buscam, nem todos conseguem. No caminho do sucesso tem uma redação nota 1000. E se a nota 1000 é criar aulas de redação, linguagens e códigos, gramática, simulados, plantões individuais para correção de textos e material didático próprio. Esse é o caminho mais curto para a realização do seu sonho. Faça criar. Voltamos e agora vamos ouvir um pouquinho mais das trajetórias do Marcelo Rubano. Não, voltamos, gente. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o Cismar. Legal. Ó, eu fiz uma pautinha aqui, ó, até voou. Eu queria saber um pouquinho mais sobre, primeiro, o sindicato. O que é o Cismar? O Cismar, ele surgiu como uma associação de servidores antes da Constituição de 88, chamava Asprem. Quando a Constituição regularizou a situação da organização dos trabalhadores em sindicatos e tudo mais, o sindicato rapidamente foi atrás dessa regularização, tanto que é o primeiro sindicato de servidores com registro no Brasil. Logo em dezembro de 1988, o sindicato já estava com a sua representatividade como sindicato aqui em Araraquara. Passou por fases difíceis, né? O sindicato, você elege uma diretoria, uma presidência e tal, só que o sindicato, apesar de ser uma organização de trabalhadores, um ente político que tem que prezar pela defesa do direito do trabalhador, pela organização dos trabalhadores, as pessoas que estão lá dentro têm que ter um mínimo de visão empresarial. Vai soar estranho isso, falar, pô, os caras de esquerda têm que pensar como empresa? Tem. O sindicato precisa ter uma estrutura forte para poder fazer suas lutas. Precisa ter veículo, precisa ter sede, precisa ter data show, precisa ter equipamento de som, carro de som, quer dizer, precisa ter tudo isso. Se não tiver uma gestão sólida no sindicato, que também visa a arrecadação, a filiação sindical para as pessoas contribuírem com o sindicato, se não tiver esse foco também, o sindicato quebra. E o Cismar quase fechou no final do século passado. Teve que ter ajuda do sindicato dos metalúrgicos, inclusive financeira, para se manter aberto e tal. E de 2010 para cá, o sindicato vem numa crescente, o número de sócios vem aumentando, porque vem prestando um serviço em defesa da categoria de excelência, né? Não é à toa que você tem 39 sindicatos aqui em Araraquara e que dificilmente você vê algum desses sindicatos na rua ou vê no jornal, ou olha, tal sindicato fez denúncia lá para o Ministério Público, tal. É raro, né? A gente é muito combativo, muito ativo, não rejeita demanda, então o trabalhador de toda a região nossa, são 12.500 ou mais trabalhadores, chegou com problema para o sindicato, e é da nossa competência apurar e tentar resolver, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível para que o trabalhador saia defendido, satisfeito e tal, né? Então o sindicato vem crescendo e nesse momento a gente vai superar os 4.000 sócios. Estamos para abrir uma farmácia que vai vender medicamentos a preço de custo para os associados. Temos diversos outros convênios. Eu sei que você ia falar isso numa pauta futura, aí, numa pergunta mais para frente, mas eu, perguntando do sindicato, a gente, além da luta, o que você percebe hoje, Will, com clareza? É difícil você convencer o trabalhador de que ele precisa se juntar com os seus pares para resolver seus problemas. É difícil. As pessoas são muito individuais. Sim. E dentro dessa perspectiva, o sindicato também precisa pensar em jeito que as pessoas se aproximem do sindicato para, através dessa aproximação, vejam a luta e se interessem por ela. Então a gente tem que pensar também na questão social, na questão cultural, artística. O sindicato tem que ter várias vertentes e a gente está tentando abordar várias delas. Fantástico. Isso é bom. Que bom que você segurou a minha pautinha. Segurei. Mas eu queria saber o seguinte. Você pode conversar com a gente sobre isso? Porque assim, a gente teve 8 anos de Edinho, 8 anos de Marcelo, agora estamos com o Edinho de volta. Eu queria que você fizesse um panorama de como era com o Edinho lá atrás, como foi com o Marcelo e como está sendo com o Edinho agora. Olha, o primeiro governo do Edinho eu era servidor, não era dirigente sindical, acompanhei da base. Fui, inclusive, filiado ao PT. Um dos motivos de eu ter me desfiliado foi observar uma administração petista por dentro. Não era aquilo que eu queria de partido político para mim, não era aquilo que eu almejava.
Eu vi muitas coisas acontecendo de forma muito igual àquilo que a gente criticava quando o PT ainda não era governo, né? Então eu achei meio frustrante a gestão. Outro problema, a cidade evoluiu nos 8 anos de Edinho. Eu entendo que a cidade se modernizou, sim, não dá para dizer que não. Mas para o funcionalismo público foi ruim. A gente passou de 35% de perdas salariais na época do governo do Edinho. Essas perdas são sentidas até hoje pelos servidores. E apesar de existir um diálogo um pouco mais aberto, tanto naquela época quanto agora, esses diálogos são protelatórios às vezes, né? Você não tem um encaminhamento de solução de problemas de forma efetiva, de forma direta, de forma mais prática. Muita conversa para algumas coisas que às vezes são pequenas e simples de resolver. Isso incomoda um pouco. Já no governo do Barbieri, era difícil dialogar, né? Porque mesmo o próprio governo, a gente via que eles batiam cabeça. Porque o Barbieri é um cara centralizador, né? Nitidamente centralizador. Então, não é fácil para quem está em volta dele fazendo parte do governo, e para quem está fazendo uma oposição, que o sindicato não faz amizade com o patrão. Tem diálogo, tem uma harmonia, mas não é amizade. Então, era muito difícil pra gente, tanto que o Barbieri, ele mesmo, quando tinha que ter reuniões com o sindicato, ele exigia que eu e o Luciano Fagnani, que é outro diretor lá, a gente não podia estar na mesa, senão ele não participava. A gente, para que as conversas aconteciam, a gente até abdicava do nosso direito de participar, porque a gente pensava que era maior resolver o problema dos servidores do que eu estar na mesa. Mas é uma coisa mesquinha e ridícula, né, que vem de pessoas com mentalidade ditatorial. Né? É complicado. Ó, antes de a gente falar sobre como foi o governo Edinho, como está sendo o governo Edinho, a gente vai para mais um rápido intervalo e já a gente tem um pouquinho mais nessa rodando Cismar aqui no Tricotando. Depiubelli, um centro de beleza completo com depilação, limpeza de pele, design de sobrancelhas, manicure, pedicure e vários outros serviços. Quem conhece a Depiubelli da Samantha não troca por nada neste mundo. Profissionalismo e competência é Depiubelli. O Gestos, além de uma entidade de ensino, é clínica de especialização e oferece para a população serviços de ortodontia, como aparelhos móveis e fixos, implantes, estética, como clareamento e transformação dos dentes, além, é claro, de diversos serviços em implantes, estética e periodontia. Ligue para o Gesto e agende sua avaliação. A Ótica Lupo é a maior organização ótica do interior do estado de São Paulo. Sabe por quê? Porque a Ótica Lupo tem alto padrão de serviço, são vendedores das melhores e mais conceituadas marcas de armações e lentes do mundo. Não bastando, a Ótica Lupo acompanha tendências à modernidade, não deixa para trás a tradição e a qualidade. Afinal, são 119 anos de compromisso com Araraquara. Você tem ideia do que pode ser feito com um consórcio? Comprar uma moto, um carro, uma casa, mas também viajar, fazer um procedimento estético, comprar uma franquia, até fazer capital de giro para o seu negócio. Surpresa? Quer saber mais? Fale com a RT Brokers. Consórcio descomplicado e do jeito que você precisa, a RT Brokers faz para você. Corte, hidratação, coloração, maquiagem, estética, manicure, pedicure, profissionais capacitados, espaço agradável, sala de noivas, tudo isso reunido em um ambiente só tem nome: Estúdio Pérola. Dá uma ligadinha, agende sua visita, transforme-se em Estúdio Pérola, valorizando o seu brilho. Estamos de volta e agora a pergunta que não quer calar. Estamos praticamente, quando a gente gravou o programa, próximo dos 100 dias de governo Edinho, do terceiro mandato. Terceiro turno. Não, terceiro mandato. E eu queria saber como que está sendo esses 100 dias. É assim, Will, para ser breve, né? As nomeações políticas que o Edinho fez da outra vez e faz dessa são mais técnicas que as nomeações do Barbieri. Então isso melhora um pouco para os servidores, né? Tem gente que entende um pouco mais do que está fazendo nomeado. Tem servidor de carreira? Tem servidor de carreira. Mas mesmo os cargos políticos que vêm, não vêm meramente porque ajudou em campanha ou porque é partido da coligação. Vem porque, de fato, tem um conhecimento. Nem sempre são pessoas que sabem lidar com gente, mas que entendem do assunto que estão na pasta. Então isso é legal. Segundo, facilita o diálogo. É fácil de ter acesso aos secretários, coordenadores, e de sentar e conversar e tal, mas como eu disse anteriormente, tem uma certa dificuldade em se resolver problemas, mas dialoga-se mais, então isso é positivo. Alguns casos pontuais que dá para resolver de grupos de servidores, a gente está tendo facilidade de encaminhar e resolver. Mas ainda é muito cedo para fazer uma avaliação, para falar, vai ser bom para o funcionalismo público? Vai ser bom para Araraquara? Ainda não dá para saber. O que a gente pode criticar já? Algumas condutas do governo anterior com relação a gastos desnecessários, contratos desnecessários,
estão mantidas, estão se renovando. Isso é criticável. Não dá para considerar, por exemplo, numa entrevista que o Edinho deu para uma revista, considerar que a Fundação Gota de Leite é um gasto, ele tratou como se fosse um ralo sugador de dinheiro da saúde, e pagar software para a educação no valor de 2 milhões que não funciona, contratar software que não tem necessidade de ser contratado e pagar aí na ordem de 9 milhões. Caraca, assim, são valores... Vamos parar tudo, vamos fazer software, caramba. Exato. São valores que, primeiro, se a gente for mensurar os softwares que eu estou falando, eles não vão ter esse valor. Não tem esse valor. Se uma empresa privada for contratar o mesmo programa de uma dessas empresas, vai pagar muito menos. Não chega na casa do 1 milhão. E as prefeituras pagam um absurdo isso aí. Porque tem a fator prefeitura, né? Tem o fator prefeitura, mas tem o fator safadeza, né, cara? Sim. Que é financiamento de campanha, que eu cobro a mais, mas eu te devolvo por aqui, por ali. Tem isso, cara. Não tem como falar que não tem, porque tem. E tem também contrato com transporte de estudantes em Araraquara que gasta-se muito. O apostilamento do material escolar gasta-se um dinheiro que não precisava. Então, assim, tudo aquilo que o governo federal e o governo estadual oferece de graça, com qualidade para o município, não tem por que abrir mão, a não ser que tiver algo por trás. Viu? Falar para mim que a população prefere material do SESI do que o material que vem do MEC, duvido. Vamos abrir uma consulta entre os professores para ver se é verdade isso? Não é verdade. Então, é triste. Esse tipo de condução permanece a mesma prática. Mas a diferença é que se dialoga mais, para encerrar essa pergunta. Isso é muito bom. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Quais são os benefícios para uma pessoa que se sindicaliza? Bom, o primeiro, Will, é óbvio. Você se sindicaliza um sindicato que está fazendo uma luta em defesa da sua categoria, então o primeiro benefício é que você está fortalecendo o sindicato, que é o seu escudo, que te defende, que garante direitos para você, aqueles que existem, e tenta buscar outros além, né, fazendo acordos coletivos e tal. Aí você tem outros benefícios, por exemplo, o servidor, que ele responde um processo administrativo, o sindicalizado tem uma defesa gratuita pelo sindicato num escritório conveniado, a defesa é feita fora do sindicato, um escritório ótimo aqui da cidade, inclusive, vários advogados trabalham nisso aí. Aí você tem a questão dos convênios, então você tem colônias de férias, a gente acabou de fechar um contrato novo com uma nova prestadora de serviço de colônia de férias, chama Cintus Card, com valores bem legais para quem é sócio. Quem é sócio do sindicato paga meia no cinema, independentemente da sua profissão, idade, ou seja lá o que for. Tem convênio com loja de pesca, com escolas de música, com escolas de forma geral, tem com pós-graduação à distância. Tem uma série de psicólogos, prestadores de serviço, né, dentista, psicólogo e tal, tem convênio médico, convênio odontológico com valor mais módico. Então, tem vários atrativos. Por exemplo, se você vai fazer uma academia, o desconto que a academia, que é um nome forte aqui da cidade, que é parceira nossa, o desconto que ela te dá na mensalidade da academia já te paga a mensalidade do sindicato fácil. Entendeu? Por exemplo, eu pago de sindicato acho que R$21, 2% do salário base. Se eu for usar os convênios todos que tem à disposição, eu economizo muito mais que isso comprando e contratando serviços. Né? Então, tem isso. Mas o ideal é você fazer parte do fortalecimento da sua própria categoria. Né? O sindicato depende dos sócios para se manter. Tá certo. Roda, eu queria falar muito mais, mas a gente também não tem tempo. A gente tá bolando um projeto aí pra gente conversar muito sobre Araraquara nos próximos meses. Você está convidado. Opa! Tá? Vai ser Chablau. Beleza. Vai ser maravilhoso. Vou adorar, cara. Conversar com você é sempre massa. Não só aqui, mas quando a gente se encontra por aí, eu acho legal. Pessoa de conteúdo, boa de trocar ideia, agradável. Né? Tá vendo, gente? Eu sou agradável. E vocês reclamando de mim, tá vendo? Eu não sei se eu falar isso de você é uma boa propaganda, mas tranquilo. Bom, acho que o Barbieri não vai gostar muito. Não, acho que não. Mas tudo bem, ele não tem eu no Facebook. Então tá bom. Bom, a gente vai ficando por aqui com o Tricotando. Muito obrigado. Continue assistindo, compartilhe. Seja meu amigo e compartilhe o meu programa, tá bom? A gente vai ficando por aqui com o Tricotando, porque é tricotando que a gente se entende. Tchau, tchau.